Bom, a gente continua na capital federal para falar sobre as eleições. Terminou nesta terça-feira o prazo para os partidos registrarem no Tribunal Superior Eleitoral a formação de federações partidárias, com o objetivo de participar do pleito de 2022. A repórter Catiúcia Sotomayor explica como é que fica a federação nas eleições desse ano. Catiúcia. Terminou o prazo. Serão apenas 3 federações nas eleições deste ano, envolvendo 7 partidos. A data para registrar o Estatuto Conjunto no Tribunal Superior Eleitoral, que seria dia 1º de março, foi alterada para 31 de maio pelo STF, mas só este ano, para dar mais tempo de os partidos se adaptarem e negociarem uma união. Afinal, é a primeira vez que haverá esse mecanismo nas votações. As federações partidárias aprovadas são a formada pelo PT, PCdoB e PV, outra com PSDB e Cidadania e mais uma com PSOL e Rede. Na prática, cada um dos 3 blocos formados este ano vai atuar pelo menos até 2026 como se fosse uma só legenda. Ou seja, a parceria também valerá para as eleições municipais de 2024. Enfim, com essa definição, esses partidos devem compartilhar dos mesmos estatuto, diretoria e bancada única no Congresso Nacional. Um dos benefícios da federação para os partidos menores é superar a cláusula de barreira, que é a exigência de um desempenho mínimo nas urnas, para ter acesso ao fundo partidário e a tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV durante a campanha, além de garantir também cargos internos na mesa diretora e em comissões. Por exemplo, o PCdoB tem 8 deputados, o Cidadania tem 6, o PV tem 4 e a Rede conta com 2 parlamentares na Câmara dos Deputados. Com as federações, todos passam a fazer parte de blocos maiores e terão a sobrevivência assegurada. A federação PT mais PCdoB mais PV passa a somar 68 deputados. A formada pelo PSDB com o Cidadania fica com 27 e o PSOL mais o Rede terão 10. Diferentemente das coligações que ainda valem para as eleições majoritárias e que podem ser desfeitas após as eleições, as federações, que também não são uma fusão, cada partido mantém seu nome e seu número nas urnas, por exemplo, essas alianças precisam ser mantidas durante todo o mandato e replicadas em todos os níveis. Ou seja, as siglas federadas são proibidas de formar coligações independentes, só podem se coligar juntas e em bloco. Vale lembrar que no caso do PSDB com o Cidadania, há uma tentativa ao lado do MDB de viabilizar um candidato único ao Planalto. O Cidadania já definiu apoio à campanha da senadora Simone Tebet à presidência, mas caso o PSDB não aceite, o Cidadania deve seguir a sigla, pois eles têm de permanecer unidos. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Bom, girando agora os nossos comentaristas, Roberto Mota, começando por você, o que as federações mudam na eleição ou se dificultam as alianças nos estados, né? Tem muita discussão em relação a isso também. Pois é, a nossa legislação eleitoral, que já não era simples, fica agora mais complicada. Cada vez que o Congresso mexe na lei eleitoral, adiciona um elemento novo. As federações são uma coisa meio esquisita. É como se fosse a fusão dos partidos, mas não é uma fusão. Cada partido mantém o seu nome, mantém o seu número, mas agora tem que ter um estatuto único, um estatuto para a federação, e passam a ter a obrigação de atuar juntos em todas as eleições pelos próximos 4 anos. Me parece que a finalidade principal da criação desse artifício da federação é permitir que os partidos menores escapem da cláusula de barreira. Quer dizer, se criou a cláusula de barreira e agora se criou uma forma de escapar à cláusula de barreira. Então, na minha opinião, isso contribui para tornar o cenário mais confuso do que ele já é. Isso diminui a capacidade do eleitor de fazer escolhas sensatas, né? Porque cada partido deveria ter a sua orientação, a sua ideologia, a sua proposta. E isso agora fica ainda mais misturado. Amanda, gosta desse modelo de federações partidárias? Acha que pode funcionar no Brasil? 3 federações é pouco ou é muito? E esse assunto levanta discussão também com relação à quantidade de partidos que tem no país. Poderiam ser menos ou quanto mais melhor?
Não, serão menos, Adriana, forçosamente. Eu acho que a fusão, ou melhor, essa federação que aconteceu entre os partidos é uma solução menos pior do que a que vigorava antes, né? Então, a gente tem entrando em pleno funcionamento agora, tanto a cláusula de barreira, né, que impõe limites, quer dizer, os partidos precisam cumprir alguns requisitos, alguns critérios, eleger determinado número de deputados em determinadas unidades da federação para conseguirem fazer valer direitos como acesso ao fundo partidário e também a tempo de rádio e TV, e entra em vigor o fim das coligações proporcionais, que deixavam um cenário muito nebuloso. Lembra aquela coisa da gente votar em determinado candidato ou determinado partido e acabar elegendo sem querer um candidato que não tinha nada a ver com aquela ideologia partidária. Eu vou até rememorar uma análise que o Gilberto Kassab, que é um político muito habilidoso, né, notoriamente, e deu uma entrevista aqui à Jovem Pan na semana passada, presidente do PSD, ele fez um cálculo, uma análise, segundo a qual o número de partidos já deve reduzir nessa eleição para cerca de 11 partidos. E ele falou que nós teremos partidos mais definidos no espectro ideológico. Eu até anotei aqui quando ele falou, a gente vai ter 4 de esquerda, se a gente considerar as federações, né, com PT, PSB, PDT, PSOL, que serão liderados pelo Lula. A gente vai ter uma direita mais clara, que são aqueles na esfera de influência do presidente Bolsonaro, PL, PR e PP, e também o centro com partidos como União Brasil, MDB, PSDB e PSD de dado. Então, a gente terá mais claramente definidas essas vertentes e essas linhas ideológicas, e nesse sentido é um avanço. Agora, as federações, vocês lembram que no começo foram ensaiadas até federações mais ambiciosas, do PT com o PSB, por exemplo, uma federação ampla de esquerda, o mesmo MDB com o PSDB. Essas iniciativas não prosperaram porque é muito difícil você conseguir unificar os interesses desses partidos em todos os estados e todos os municípios. Porque, como a Catiuxa Sotomayor, nossa repórter, lembrou, isso implica em você ter o mesmo estatuto para os partidos coligados, federados, melhor dizendo, em ter a mesma direção nacional e também ter candidaturas conjuntas em todas as unidades da federação, inclusive nas eleições municipais de 2024. Então, imagine a dificuldade disso. Por isso, o que acabou prevalecendo foi somente a federação para partidos que tinham o risco de deixar de existir ou deixar de ter acesso a tempo de TV e fundo partidário.